Olá, eu sou a professora Bárbara Pontes, da MF Perimetral, lá no Paraisópolis. Estaremos juntos aqui nas videoaulas do 9º ano do Trilha de Aprendizagens 2. Mas antes da gente começar a videoaula de hoje, pausa um pouquinho o vídeo, corre lá, pega um caderno, uma caneta e vem aqui para a nossa aula. Você já parou para pensar de onde vem a nossa voz? Se não parou para pensar ainda, para um minutinho agora e tenta levantar hipóteses que expliquem de onde vem a nossa voz. A nossa voz, o som da nossa voz, é parecido com o som de um violão. Nessa região aqui na laringe tem as pregas vocais, que são um tecido que parece a corda de um violão, um tecido elástico. Quando a gente expira, o ar passa pelas pregas vocais e movimenta as pregas vocais junto com os músculos da laringe. E isso produz o som da nossa voz, assim como o som de um violão. Quando a gente transfere a energia da nossa mão para a corda de um violão, a energia se propaga na corda de um violão e produz as ondas sonoras, que chegam até o nosso ouvido e a gente escuta a música. As ondas, elas têm a propriedade de transportar energia, mas elas não transportam matéria. Existem dois tipos de onda, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são as ondas que precisam de um meio material para se propagar. Elas podem se propagar no ar, como é o caso das ondas sonoras da nossa voz, ela se propaga no ar e chega até o nosso ouvido. Ela pode se propagar também em meio líquido, como é o caso do som que se propaga na água, usado para comunicação entre diversos animais, e pode se propagar também em meio sólido, numa mesa, por exemplo. Se a gente colocar o nosso ouvido na mesa e alguma pessoa bater na mesa ali do outro lado, a gente consegue escutar esse som com o nosso ouvido encostado na mesa. Então existem essas três formas de propagação de uma onda sonora, esses três meios, líquido, gasoso ou sólido. Já a onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material necessariamente para se propagar, ela pode se propagar no vácuo também. Mas sobre as ondas eletromagnéticas, a gente vai ter uma videoaula específica para elas. Vamos ver então como funciona uma onda mecânica, um exemplo de onda mecânica? Quando eu jogo a arruela metálica aqui na água, a energia do movimento da arruela, ela é transferida para a água e a energia se propaga na água a partir das ondas que a gente observa aqui na água. Algumas características de uma onda. A onda, ela pode se propagar de forma transversal ou longitudinal. Se a gente tiver uma corda, por exemplo, amarrada no outro lado da parede e a gente movimentar a nossa mão para cima e para baixo, a gente vai ter a formação de uma onda transversal. Se a gente tiver, por exemplo, uma mola presa na parede ali do outro lado e a gente movimentar a nossa mão para frente ou para trás, a gente vai ter a propagação de uma onda longitudinal. Então, são essas duas formas de propagação de uma onda, transversal ou longitudinal. Algumas outras características importantes de uma onda. Quando uma onda se propaga, o topo, o ponto mais alto de uma onda, a gente chama de crista. O ponto mais baixo a gente chama de vale. E a distância entre uma crista e outra a gente chama de comprimento de onda. Outra característica importante de uma onda é a sua frequência. Frequência é a quantidade de ciclos completos que uma onda faz numa unidade de tempo. Um ciclo completo seria a distância, o movimento de uma onda de um vale até outro vale, completando essa onda. A quantidade de ciclos que uma onda faz no intervalo de tempo, a gente chama de frequência. Se a gente está considerando esse intervalo de tempo, essa unidade de tempo, segundos, a gente vai ter a unidade de medida Hertz. Lembram quando vocês conectam uma rádio, talvez a rádio comunitária do bairro onde vocês moram, tem uma frequência ali, em Hertz. É disso que a gente está falando, isso é a frequência. Outra característica importante de uma onda é o período. A gente considera período o tempo que uma onda leva para completar um ciclo completo, ou seja, de um vale até outro vale. Um vale, uma crista, outro vale da onda.
Essas características de frequência e comprimento de onda são importantes para a gente observar a energia que uma onda está transportando. Então, quanto maior a frequência de uma onda, maior é a energia que essa onda está transportando. Então, quanto mais ciclos completos uma onda fizer no intervalo de tempo de 1 segundo, maior vai ser a energia transportada. E quanto maior o comprimento de onda, quanto maior a distância entre uma crista e outra da onda, menor a energia transportada por essa onda. Então, se a distância entre uma crista e outra é maior, menor é a energia que a onda transporta. A gente começou a videoaula de hoje falando de ondas sonoras do violão e as ondas sonoras produzidas pela nossa voz. Mas será que toda onda sonora a gente consegue escutar? Depende da frequência que ela tem. As ondas sonoras que estão na frequência de 20 a 20 mil Hz são as ondas sonoras do som audível. Essas a gente consegue escutar. Agora, as ondas sonoras que vão ali da frequência de 0 até 20 Hz são as ondas sonoras infrassom, que a gente não consegue escutar. Mas tem alguns animais que conseguem escutar essas ondas sonoras, como por exemplo os cachorros, elefantes, inclusive eles usam isso para se comunicar. E ondas sonoras com frequência acima de 20 mil Hz são as ondas sonoras que a gente chama de ultrassom. Já ouviu falar dessa palavra, ultrassom? É bastante conhecida nos exames de ultrassonografia. No exame de ultrassonografia, quando a gente vai observar o crescimento de um bebê dentro do útero da mãe, o equipamento emite ondas sonoras. Essas ondas sonoras chegam até os órgãos do bebê, elas são refletidas e o equipamento decodifica o formato, a estrutura desses órgãos do corpo do bebê a partir da reflexão das ondas sonoras. Então é assim que funciona uma ultrassonografia. Aí as ondas sonoras, as ondas mecânicas a favor da nossa saúde, permitindo com que a gente consiga ver o nosso corpo sem ter que realizar nenhum corte para isso. Agora que você já sabe o que é uma onda, consegue identificar em sua casa e no seu cotidiano onde as ondas estão presentes e como elas são usadas? Pensa um pouquinho sobre isso. Conversa com seus amigos, com seus irmãos, com sua professora, com seu professor, sobre essas questões, onde as ondas estão presentes no nosso dia a dia. A inspiração para a aula de hoje foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 3, Saúde e Bem-Estar, e 4, Educação de Qualidade. Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente se encontra na próxima videoaula. Tchau, tchau!